Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e nessa aula a gente vai conversar sobre índios, exatamente, sobre os índios do Brasil. Na ordem social, índios fazem parte ainda da questão da ordem social no Brasil. Artigo 231 da Constituição, a gente vai encontrar regras sobre direitos dos povos indígenas, regras constitucionais. Olha só, a Constituição Federal trata dos índios no artigo 231. E o que ela traz de interessante, que regras ela nos apresenta? Direitos dos indígenas, reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Perceba que a Constituição reconhece organização social dos indígenas, porque é uma organização social diferente. Costume dos indígenas, porque são costumes diferentes. Línguas, embora o idioma oficial brasileiro seja o português, a Constituição reconhece que eles podem ter outro idioma, podem ter outra língua, né? Outras crenças e outras tradições. Isso tudo faz parte do patrimônio cultural indígena brasileiro e é tutelado pela Constituição da República. Você goste ou não de índio, eles têm essa proteção. Da mesma forma que você também tem. E eu também tenho. Existe uma proteção aos nossos costumes, às nossas línguas, crenças e tradições. Isso se chama proteção cultural. Está lá na Constituição, a gente viu a cidadania cultural no Brasil. Né? Direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha só. Direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Eles ocupam as terras, eles não são donos das terras. As terras indígenas pertencem à União. Muita gente acha, e muitos indígenas acham que são os donos das terras. Eles não são. Eles ocupam, eles têm usufruto exclusivo delas. Mas a propriedade da terra é da União, é patrimônio federal. Mas o problema que existe hoje aqui é reconhecer essa área, delimitar o tamanho dela, dizer exatamente onde começa e onde termina. Para isso que é garantido que a demarcação de terras, que também é competência da União, exclusiva da União. Demarcação de terras indígenas é competência da União, especificamente da FUNAI, né? A FUNAI. FUNAI. Fundação Nacional do Índio. Uma autarquia fundacional, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? Direitos dos indígenas. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus costumes e tradições. Essas terras, elas são protegidas de forma especial, porque o indígena, diferentemente de nós não indígenas, eles precisam de mais espaço. Eu posso vir num apartamento de 40 metros quadrados. Não tem problema nenhum, dou conta, tá tudo certo, né? Agora os indígenas não. Por que não? Porque eles precisam de grande extensão de terra para poder caçar, para poder pescar, para poder fazer rituais das crenças religiosas deles. Eles precisam de um contato muito intenso com a natureza que eu não preciso. Isso faz parte da cultura deles. Mas o país mudou, os índios não podem ter todas essas terras. Na verdade, o país inteiro era deles. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que se pensar. O país inteiro era deles e a gente chegou aqui e tomou, né? E há uma necessidade de respeito a essa tradição indígena, a essa cultura indígena. Não estou dizendo que os indígenas são todos santos, tem muito indígena criminoso nesse país, tem muito indígena bandido que está se utilizando do fato de ser indígena para praticar crime, para praticar extorsões, para praticar atos de improbidade, para desviar patrimônio da administração pública, inclusive patrimônio do particular, para causar prejuízos a particulares. Mas o que acontece aqui? Ausência de fiscalização estatal. Conivência estatal com alguns comportamentos, porque não é da cultura indígena praticar crime. É da cultura do não indígena. O indígena que pratica crime é porque ele foi contaminado pela cultura do não indígena, nós, né? No Brasil, o brasileiro pratica crime. O indígena não tem a criminalidade como um traço cultural ou um costume.
O Brasil tem. No Brasil do não índio tem. Então, tem que ser observado com muito cuidado esses dispositivos para não gerar o ódio aos índios e não permitir que os índios tenham ódio dos não índios, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Ó, usufruto, não é propriedade. O indígena não tem propriedade de terras no Brasil, que são as terras indígenas. Eles podem ter a terra que eles compraram com o dinheiro deles, é outra história, né? E é uma propriedade particular. Mas as terras indígenas, elas são de propriedade da União, ou os indígenas ao usufruto. Eles podem ficar lá permanentemente, usar como eles bem entenderem e de forma exclusiva. Aí o Supremo Tribunal Federal veio e fez uma interpretação que é exclusiva, mas não é tão exclusiva assim não, porque se houver o interesse nacional de explorar a terra indígena será explorada economicamente. Então, esse exclusivo aqui não é uma exclusividade absoluta, digamos assim. Ah, ó, tá aqui, ó. Essa decisão do Supremo que fala justamente disso. A exclusividade do usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras indígenas é conciliável com a eventual presença de não índios. Ou seja, isso tudo aqui, esse usufruto é conciliável com a presença do homem que não é índio para exploração econômica. Bem assim com a instalação de equipamentos públicos, a abertura de estradas e outras vias de comunicação, a montagem e construção de bases físicas para a prestação de serviços públicos, leia-se aí produção de energia, ou a relevância pública, portos, ou de relevância pública, desde que tudo se processe sob a liderança institucional da União, controle do Ministério Público e atuação coadjuvante de entidades, tanto da administração federal quanto representativa dos próprios indígenas. O que já impede os próprios índios e suas comunidades, por exemplo, de interditar e bloquear estradas, cobrar pedágio pelo uso delas e inibir o regular funcionamento das repartições públicas. Veja que o STF tem uma posição muito rigorosa sobre a questão indígena. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35 você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.